Olá, bom dia para você. O BMD desta segunda-feira, 29 de dezembro, começa com imagens de Serrinha, onde uma mulher foi atropelada enquanto corria na Avenida ACM. As imagens de câmera de segurança mostram quando ela passa praticando atividade física e logo em seguida um motociclista aparece empinando o veículo. Você vai conferir comigo na imagem. Uma segunda motocicleta surge nas imagens após a colisão que atingiu diretamente essa vítima, uma jovem de apenas 29 anos. Os nossos repórteres estão aqui posicionados para trazer informações para a gente. Eu tenho aqui Vanessa Camilo, tenho também Luiz Brandão. E eu começo conversando com Vanessa porque ela está em Serrinha com o cinegrafista Iago Santana, acompanhando desde cedo a repercussão desse acidente que tem mobilizado as redes sociais. Vanessa, você está exatamente no local do acidente, não é isso? Bom dia para você. Avenida Antônio Carlos Magalhães, onde esse acidente aconteceu no último dia 25 de dezembro, dia de Natal, à noite. O ponto onde o acidente aconteceu, Iago Santana vai mostrar para vocês, está aqui, foi coberto com feno justamente porque nessa região ficou muita marca de sangue, o pessoal cobriu com feno e a câmera que registrou esse fato está ali, ó. Estabelecimento comercial que funciona às margens aqui da Avenida ACM. Já aqui no Bahia Meio Dia a gente fala mais sobre esse assunto, porque é um assunto que está mobilizando a cidade, que está causando muita angústia, muita revolta, mas também muita ação. Já sei que teve um pessoal daqui, um grupo grande que saiu daqui de Serrinha em direção à Feira de Santana para transformar toda essa dor em atitude. Volto já para falar sobre esse caso. Combinado, Vanessa. Já eu te chamo novamente aqui no Bahia Meio Dia, até porque esse assunto que você falou é o de Luiz Brandão. Luiz está aqui em feira, na sede da Imoba, porque uma verdadeira corrente de solidariedade se formou para doar sangue para a Gleice. É um momento de dor, mas um momento também de preocupação e demonstração de amor ao próximo, não é isso? Não é, Luiz? Bom dia para você. Exatamente, Adilson, de união, de solidariedade. Novamente, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a gente. Uma excelente semana a todos. A gente fala ao vivo aqui da Imoba de Feira de Santana, né? Desde que a Gleice precisou ser transferida para o Hospital Geral Clériston Andrade aqui em Feira. Muitas têm sido as demonstrações de solidariedade. Desde cedo, mais de 100 pessoas vieram de Serrinha para a Feira de Santana para justamente garantir com que a recuperação dela aconteça. A gente daqui a pouco volta ao vivo aqui da sede da Imoba para a gente conversar com as pessoas, para a gente mostrar essa movimentação que é intensa aqui em Feira de Santana. Adilson. A gente reforça esse apelo dentro de instantes, viu, Luiz? Muito obrigado pelas informações. Obrigado também a Vanessa Camilo. Já eu retomo esse assunto com vocês aqui no nosso BMD. E nessa edição do Bahia Meio Dia, a gente fala ainda sobre um balanço da PRF em relação às ocorrências nas estradas aqui da região durante o período natalino. Quem vai trazer esse destaque pra gente na edição de hoje é Milena Brandão. Oi, Milena, muito bom dia pra você. Oi, Adilson, bom dia para você, bom dia também para quem está acompanhando o Bahia Meio Dia. Olha só, entre o dia 23 até hoje, dia 29, a Polícia Rodoviária Federal registrou 10 acidentes nas rodovias que cortam Feira de Santana. 5 desses acidentes foram graves, um deles com morte, aconteceu na madrugada de hoje, aqui na BR-116 Sul, de onde a gente fala ao vivo. Ainda nessa edição do Bahia Meio Dia, eu volto com todos os detalhes sobre esses números, Adilson. Tá certo, Miranda. Te chamo daqui a pouquinho mais uma vez aqui no nosso Bahia Meio Dia. Período de férias aumenta riscos de roubos a imóveis. Na edição de hoje, a gente vai trazer orientações para tentar garantir mais segurança. Assunto para Rafael Mascarenhas. Oi, Rafael. Muito bom dia para você. Bom dia, Adilson. Bom dia para você que nos acompanha. Uma ótima semana para todo mundo. Enquanto muita gente sai de casa, aproveitando aí para viajar agora durante as férias, cresce a preocupação com a segurança. Casas vazias e rotinas previsíveis acabam chamando a atenção de criminosos. E aí ficam as dúvidas. Como se proteger nesse período? A Polícia Militar vai reforçar o policiamento? Quais os cuidados simples a gente precisa tomar? Já eu volto com a Polícia Militar, que vai trazer orientações de segurança aqui no Bahia Meio Dia, Adilson. Orientações que com certeza vão servir para muita gente, viu, Rafael? Te chamo novamente em instantes. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho aqui no seu Bahia Meio Dia.
Já estamos de volta e a gente começa te contando que uma mulher ficou gravemente ferida após ser atropelada por um adolescente em Serrinha. O momento do acidente foi flagrado por uma câmera de segurança. Vanessa Camilo está agora ao vivo na sede com os familiares da Gleice Araújo para trazer mais detalhes para a gente. Infelizmente foi exatamente aí, né, Vanessa, que aconteceu esse acidente, né? Exatamente nesse ponto. Mais uma vez, bom dia para você, Adilson, para todos que acompanham o Bahia Meio Dia. A gente mostrava naquela outra participação, né, o ponto exato onde esse acidente aconteceu. Estamos na Avenida Antônio Carlos Magalhães, aqui na cidade de Serrinha, a cerca de 70 quilômetros de distância de Feira de Santana. E o acidente aconteceu exatamente neste ponto aqui de onde falamos ao vivo agora. Eu mostrava o ponto do acidente, mostrava o local onde isso tudo aconteceu, mas agora eu quero mostrar também essa mobilização. Amigos e familiares juntos, justamente protestando, pedindo paz no trânsito, pedindo justiça. Vou me aproximar agora da mãe de Gleice, que inclusive acompanhou, né, tá desde o dia 25, dia de Natal, né, Luciene, acompanhando essa situação toda. Me diga uma coisa, como é que vocês vêm lidando com isso desde o dia de 25 para cá? Vai em Feira de Santana e volta, isso porque Gleice está internada ainda, né, na UTI do Hospital Geral Clériston Andrade. Bom dia, seja bem-vindo ao Bahia Meio Dia. Bom dia. Olha só, tá muito complicado, né? Agonia, né? Mas, graças ao meu bom Deus, é muito apoio, é muita gente que está nos apoiando, está firme com a gente. Então, isso nos traz um conforto, traz assim, força, né? E aí vai criando mais fé ainda pra gente. Isso a gente está conseguindo lidar, mas a gente vai todos os dias para saber como é que ela está, né? Ter o boletim, porque a gente só tem no horário de visita e voltamos, porque temos outras coisas para resolver aqui, para não acumular tudo, né? E voltamos no outro dia novamente para saber como é que ela está, como é que ela passou a noite, né? Então, hoje ela vai passar por outra cirurgia, né? E eu não sei se ela está passando nesse momento, se ela passou mais cedo ou vai ser mais tarde, mas ela vai passar, sim, por outra cirurgia. Ela está num processo dos rins, que ficou muito lento por ela estar parada, né? E estava em coma, mas ela também não está mais sedada. A qualquer momento também ela pode acordar, né? Então, o pessoal vem nos apoiando bastante. Então, isso vai nos dando força, né? Vai aumentando a nossa fé. Luciene, como foi que você ficou sabendo disso? Era noite do dia 25, pleno feriado de Natal. Antes das 7 horas da noite, a câmera de segurança que fica nesse estabelecimento aqui em frente foi que registrou uma parte desse acidente, né? Porque naquela câmera não dá para ver exatamente a colisão. Mas como é que você ficou sabendo? Ela tinha saído de casa para praticar exercício físico, ela sempre fazia isso? Sempre. Quando ela não ia para academia, ela vinha fazer uma corrida, né? Para não ficar parada, ela falava, eu vou correr, vou fazer uma caminhada para não ficar parada. Então, foi mais ou menos umas 18 horas e quando aconteceu o acidente, ela ainda teve força, né? Pegou o celular, desbloqueou, né? E passou para a médica da SAMU e ela ligou para mim no momento e falou, olha, teve um acidente aqui com sua filha Gleice e é grave. Então, na hora, o meu marido pegou o telefone e aí ele conversou e a gente viemos para o local. Quando chegamos aqui, ela já estava dentro da SAMU sendo atendida, né, para estancamento do sangue, para levar ela para o estadual e lá uma equipe maravilhosa atendeu ela, né. A regulação dela saiu imediatamente, né, e ela foi transferida para a feira, chegou lá ainda em vida, né. No percurso, no Santa Bárbara, teve uma parada porque começou o sangramento de novo, conseguiram estancar, né, esse sangramento, e aí foi que ela chegou em Feira de Santana, com vida, e está lá lutando, né, cada dia que passa é uma vitória. Luciene, a gente sabe que está todo mundo aqui na torcida, e mais do que isso, agindo, né, pela vida de Gleice, mas eu queria saber de você também, como é que está o sentimento da família e dos amigos em relação a quem causou esse acidente. A gente vê nas imagens que uma moto estava sendo pilotada por um homem. Nós temos a informação da Polícia Civil que se trata de um menor de idade, um jovem de 17 anos. Vocês sabem de quem se trata? Familiares dessas pessoas já entraram em contato com vocês? Como é que estão as emoções de vocês em relação a quem causou isso tudo com a sua filha? Bem, eu não conheço, né? Até no momento também eles não entraram em contato, né? A gente só sabe que ele foi conduzido à delegacia, mas foi liberado e a justiça também negou, né, o acolhimento dele, né? Ficamos sabendo também, mas a gente não sabe se é verdade, que ele já se encontra em Salvador, né? Não se encontra mais em Serrinha, né? Mas isso a gente não sabe se é verdade, a gente só ficou sabendo, né? Então,
a gente fica muito triste de saber que tanta gente nos apoiando e justamente os pais dele que provocou esse crime com a minha filha, nem sequer deram uma ligação, nem para perguntar como é que está, nada. E outras pessoas que não é envolvida, a cidade inteira, não só a cidade, mas todo mundo ali mandando força, seja em palavras, seja em ajuda financeira, seja em palavras de conforto, estão envolvidas, estão aqui neste momento, num sol desse. Né? Isso quer dizer o quê? Que ela é uma pessoa querida e que Deus está no comando, Deus está no controle. Né? Tudo isso é Deus que age em cada um aqui. Ó. Deus vai recompensar cada um. Conversei com a Luciene, ela que é mãe da Gleice, padrasto de Gleice, Josimar também está por aqui, amigos, familiares, todos aqui nessa luta. Rapidamente, eu estou vendo que você está pedindo paz, né? Com o seu próprio corpo, é o que está escrito aqui. Paz no trânsito, porque a gente não aguenta mais essas situações de menores infratores fazer e deixar por isso mesmo. Somos mães e não queremos passar pelo que a mãe de Gleice está passando. Então estamos aqui para pedir justiça, paz e vida, que as pessoas tenham amor à vida, porque a nossa vida é uma só. E que Deus venha dar saúde e derramar bênçãos na vida de Gleice, que estamos aqui torcendo para isso. Desculpa, eu não perguntei seu nome. Deise. Deise, me diga uma coisa, aqui em Serrinha, essa prática, né, de empinar motos, chamado conhecido grau, né, que é uma infração gravíssima, inclusive, uma infração de trânsito, é uma prática comum aqui na cidade ou não? Vocês que são daqui, o que é que pode dizer sobre isso? Eu vejo várias, mas não é liberado. Eles fazem por imprudência mesmo, mas aqui em Serrinha não é liberada essa prática. Mas acontece com frequência. Infelizmente acontece. Deise, muito obrigada pelo seu depoimento. Obrigada, Luciene, mais uma vez. Josimar Padrasto, a Lili Gleice, todos aqui juntos, pedindo justiça, pedindo que a situação se resolva. Já aqui no Bahia Meio Dia a gente fala ainda mais um pouquinho sobre esse assunto que vem mexendo com toda a cidade de Serrinha, não só aqui, mas também as cidades aqui da região, que vem causando toda essa mobilização, não só aqui, né? A gente viu que em Feira de Santana também um grupo saiu daqui para lá justamente para doar sangue. Já aqui no Bahia Meio Dia a gente fala mais um pouquinho sobre esse assunto, porque temos informações relacionadas a essa investigação. Volte já. E a gente vê que está tudo errado, não é, Vanessa? Quando a gente soma aí junta as peças, né? Um adolescente empinando moto, adolescente pilotando moto aí no centro de Serrinha, no centro da cidade praticamente, né? Sem contar que, filmando o colega, fugiu sem prestar socorro a essa vítima. E que bom que o atendimento foi rápido, porque a situação poderia ter sido ainda muito pior. Né, a gente entende a revolta da família, sem contar que os pais, os responsáveis, já tinham que ter entrado em contato e prestado todo o suporte que essa jovem precisa. A gente está falando de uma jovem de apenas 29 anos que teve que amputar a perna e está lutando aí para poder sobreviver. Então sim, é de causar muita revolta em todo mundo, Vanessa. Mas agora fica a nossa torcida, né? Para que a Gleice ela consiga se recuperar dessa situação que é difícil, mas com certeza ela vai sair dessa. Vanessa, Camilo, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco então a gente retorna aí para a Serrinha para trazer, né, mais detalhes sobre a investigação. E a gente segue falando sobre esse assunto porque um grupo de amigos e familiares de Gleice Araújo se organizaram um mutirão de doações de sangue aqui em Feira de Santana. Quem está acompanhando essa ação de perto e vai conversar ao vivo com a gente sobre isso é o Luiz Brandão. E eu quero saber, muita gente reunida aí nessa corrente de solidariedade, Luiz? Muita gente, viu, Adilson? Agora sim, novamente, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o nosso Bahia Meio Dia nesta segunda-feira. Desde que a Gleice precisou ser transferida para o Hospital Geral Clériston Andrade, aqui em Feira de Santana, a principal demanda da equipe médica é justamente doação de sangue. Por isso que desde cedo muitos amigos, familiares vieram de Serrinha, vieram aqui para Feira de Santana para poder lotar a Hemoba, todo mundo com o mesmo propósito, é garantir sangue para a Gleice que está internada no Hospital Geral Clériston Andrade. Durante toda a manhã a cena foi essa. Várias poltronas ocupadas, mais de 100 pessoas vieram de Serrinha para a feira com esse mesmo propósito. Um ônibus, Adilson, saiu lotado da cidade, veio para cá justamente com esse mesmo objetivo. E olha, por conta da alta demanda, a Hemoba aqui de Feira de Santana não vai parar para almoço nesta segunda-feira para justamente garantir com que muitas bolsas sejam designadas para a Gleice e para outras pessoas que estão internadas no Hospital Geral Clériston Andrade, aqui em Feira de Santana. Eu estou ao lado de duas amigas da Gleice, elas que vieram de Serrinha para cá com esse objetivo mais que nobre. Eu queria que vocês comentassem inicialmente. É um momento difícil, mas quando soma essa força, fica mais fácil, né? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, sim. A gente vê o quanto ela é amada, o quanto ela é especial e o quanto tanta gente orando
pela vida dela e fazendo pela vida dela. Quando a gente viu o carro chegando, o ônibus, não teve quem não chorasse, não teve quem não se emocionasse, porque é uma atitude muito linda. Eu sei que não vai só para ela, vai para muitas pessoas que estão precisando neste momento. Ela falava, inclusive, Adilson, sobre essa emoção. Desde cedo, quando nós acompanhamos aqui, a gente via pelo olhar de vocês, né, muita emoção, muita gente chorando, porque de fato é um momento muito difícil, mas acaba se tornando mais fácil quando todo mundo soma, dá as mãos, né? Eu queria que vocês destacassem agora como é que essa mobilização começou, né? Partiu de quem? De quem foi essa ideia, Simone? Partiu de uma amiga dela, né, que era a chefe dela. E ela começou essa mobilização, a vereadora também começou e a gente na igreja também começamos essa mobilização e todos vieram. Como ela falou, quando a gente chegou aqui eu não aguentei, né, comecei a chorar porque o amor das pessoas aqui não se importou se era evangélico, aqui não se importou se era católico, né, se era de outra religião. O amor, né, nos uniu, como Clícia disse, não vai só para ela. Né, cada gotinha aqui vai para outras pessoas e que vocês possam fazer mais, né, doar mais, como amanhã vem mais gente para doar. Maravilha, eu falava inclusive, né, que um ônibus saiu de Serrinha, muita gente. Eu queria que a gente só reforçasse, né, é importante essa doação. O que é que vocês esperam a partir de agora? Que com o acontecimento de Gleice, né, que não está sendo fácil, seja inspiração para você que está em casa. A gente não dói, gente é importante demais. Eu estava conversando com a técnica que estava fazendo o procedimento. Minha mãe era doadora, ela foi doadora de órgãos, ela morreu muito cedo. Então é uma importância incrível. Eu sei que outras vidas estão através da minha mãe. Então não deixem de fazer, façam, venham. Não dói, gente. Tem gente que tem muita, né? Mas não dói, venham. Um ato simples, Adilson, que faz bastante diferença. A gente agradece a participação das amigas da Gleice, a gente que segue aqui na Hemoba, trazendo essa energia positiva, mandando toda a vibração, saúde para a recuperação da Gleice, que está ainda internada aqui em Feira de Santana, viu? Eu volto com você, Adilson. É isso, a gente está aqui para reforçar esse apelo e reforçar também, viu, Luiz, que uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. E nesse caso a gente tem a Gleice, né, que está precisando. Então toda a doação, sim, é mais do que necessária e sim, vai ajudar bastante. Luiz Brandão, obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso Bahia Meio Dia. E a gente segue falando sobre acidentes, mas agora que aconteceram nesse final de semana em estradas da nossa região. Tivemos um registro na BR-116, no trecho entre Santa Bárbara e Serrinha. Temos até imagens desse acidente para mostrar para você aqui no monitor. Bom, foi uma batida envolvendo 3 veículos. Foram 2 carros de passeio e um caminhão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a dinâmica do acidente aponta que um dos carros seguia no sentido da rodovia quando o condutor perdeu o controle da direção e bateu na estrutura metálica do canteiro central. Com o impacto, o carro invadiu a contramão e, na sequência, bateu nos outros 2 veículos. 4 pessoas ficaram feridas. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas para prestar socorro. Os condutores do carro e do caminhão foram encaminhados para o Hospital Geral Clériston Andrade, aqui em Feira. O estado de saúde não foi divulgado. As circunstâncias desse acidente serão apuradas pela Polícia Civil. E um homem identificado como Sérgio Roberto, de 59 anos, morreu após a motocicleta que ele pilotava bater com um carro. O acidente foi registrado no fim da tarde de sábado, na BR-110, zona rural do município de Iambupe. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o automóvel teria invadido a contramão, a direção, né, e, no caso, atingido essa moto. A vítima levava um passageiro de 28 anos que ficou ferido e foi socorrido para uma unidade da região. O estado de saúde dele não foi divulgado. O condutor do carro fugiu do local após o acidente. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da colisão e trabalha para identificar e localizar também o motorista do automóvel. E já que estamos falando sobre acidentes aqui da nossa região, a gente traz agora um balanço parcial da Operação Rodovida, que é realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Quem está ao vivo na BR-116 Sul para conversar com a gente sobre isso é Milena Brandão. E a gente já quer saber, Milena, qual foi o balanço, a avaliação da PRF diante, né, desse feriado prolongado. Com você.
Oi, Adilson, boa tarde novamente para você, boa tarde também para quem está acompanhando o Bahia Meio Dia. Olha só, de acordo com os dados aí da Polícia Rodoviária Federal, entre o dia 23 até hoje, dia 29, foram 10 acidentes registrados aqui nas rodovias que cortam Feira de Santana. 5 deles são considerados acidentes graves, um deles inclusive com morte, que aconteceu na madrugada de hoje, aqui na BR-116 Sul, de onde a gente fala ao vivo. Aqui ao meu lado, Lívia Marcelino, que ela é chefe da Fiscalização e Policiamento da PRF, vai falar para a gente justamente sobre esses dados. Lívia, boa tarde, seja bem-vinda ao Bahia Meio Dia mais uma vez. Você estava me dizendo que essas 10 ocorrências estão aí dentro do esperado para esse período. Milena, a gente busca, né, zerar sempre essas ocorrências, mas como você bem trouxe, está parecido com o panorama de anos anteriores. A gente já tem uma expectativa de um fluxo aumentado a partir do dia 15 de dezembro e o panorama está bem parecido com o de anos anteriores aí para o período do Natal. E a gente estava conversando, inclusive, sobre os acidentes que foram registrados ao longo do ano. A 116 Sul, ela lidera aí a rodovia com o maior número de acidentes e inclusive, repetiu, né, esse comportamento, esse padrão agora no período de Natal. A gente está com um probleminha aqui no microfone de Milena. Daqui a pouco, então, a gente retoma essa conversa com ela para saber desse balanço da Polícia Rodoviária Federal. Mas ainda sobre o assunto das estradas, né, já que falamos aqui sobre essa reta final do ano, esse é um período em que muita gente costuma viajar. E com isso, as casas acabam ficando mais vulneráveis. Para tentar garantir mais proteção, as empresas de segurança, por exemplo, têm sido bem procuradas. Mas tem outras dicas que também podem ajudar. Quem vai trazer essas orientações aqui para a gente é Rafael Mascarenhas. Com você, Rafael. Olha, Adilson, começo de janeiro costuma mudar a rotina de muita gente. Tem férias, viagens, casa vazia e é justamente nesse cenário que aumentam os riscos de furtos e arrombamentos. E quais os cuidados a população precisa ter? Eu estou aqui agora com o Major Robson Reis, comandante da 67 Companhia Independente da Polícia Militar. Major, muito obrigado pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia. Bom dia. Eu queria começar perguntando, Major, como que a PM organiza o policiamento agora no fim de ano na cidade, considerando esses casos de arrombamentos em casas e comércios? Bom dia aos telespectadores. Na verdade, diante das incidências prováveis, né, e a estatística nos aponta a esse sentido, a Polícia Militar ela adota um policiamento mais reforçado, com escalas extras. Então é mantido o policiamento ordinário e nós acrescemos o nosso policiamento, especialmente no centro comercial, nesse período de final de ano, devido às compras natalinas, né? Então, com relação às residências, de igual maneira, não só o centro da cidade, os nossos bairros também são reforçados, prevendo essa possibilidade de delito contra o patrimônio, já que os delitos contra as pessoas, ele acaba diminuindo e aumentando o delito contra o patrimônio. Então, nesse caso, acabam aumentando o número de arrombamentos a casas nesse final de ano? Perfeito, é o que a estatística aponta, e aí a gente pede para as pessoas adotarem algumas medidas que são de suma importância, exemplo de comprar lâmpadas com temporizador para que possa ter o acionamento remoto, além de câmera de monitoramento também que inibe, e qualquer situação adversa possa também contar com o 190, ligar para a polícia, porque nós estamos em prontidão para atender e servir a população. É bom também que se frise hoje, no momento que nós vivemos, das redes sociais, que evitem publicações de viagens, especialmente com datas de ida e de retorno, porque alguém pode estar ali atento e, usando dessas informações, adentrar ao imóvel sabendo que lá não vai existir ninguém. Major, em relação a deixar a luz acesa, né? Muita gente fala, poxa, vamos deixar a luz acesa aí para evitar que alguém veja. Isso é aconselhado ou não é aconselhado? Bom, isso era uma prática antiga e, diferente do que se pensa, durante o dia, esses marginais vão ficar atentos e vão perceber que não tem sentido uma luz ligada durante o dia. Porque eles ficam observando antes de entrar nas casas. Perfeito. Então, o agente do delito, ele quer facilidade. Quando ele percebe ali, quando ele já chega à conclusão que não há nenhum morador, não há ninguém presente naquela residência, torna-se um alvo fácil. Portanto, não é aconselhável deixar a luz de maneira intermitente ligada e sim colocar luzes com temporizador para durante o dia, fotocromática, para que faça esse acionamento. Obrigado, Major, pela sua participação. Informações importantes aí para manter a casa segura se você vai estar viajando. Volto contigo aí, Adilson.
São dicas que podem fazer toda a diferença, né? Isso que o Major falou em relação à rede social mesmo, as pessoas costumam publicar muita coisa e tem informação a mais que pode acabar facilitando a ação de criminosos, né, Rafael? Por isso que a gente precisa, sim, ter muito cuidado. Rafael Mascarenhas, muito obrigado pelas informações aqui no nosso BMD. Mas e você? Você toma também esses cuidados na hora de viajar? Você tem alguma dica que a gente não falou aqui que pode ajudar outras pessoas? Então compartilha com a gente, manda mensagem. O número é o 759-8848-9384. Veja no próximo bloco, artistas consagrados pelo público já marcaram presença nos primeiros 2 dias do Festival Virada Salvador. Parangolé e Léo Santana foram algumas das atrações. Sou eu, negro lindo, balança Salvador, ai do time arrasta. Jogou, todo mundo tá fazendo. Olha o balanceio, olha o balanceio, olha o balanceio. Na onda, jogou, todo mundo tá fazendo. Daqui a pouquinho você confere como foi. Agora você confere comigo imagens do cruzamento das avenidas Maria Quitéria e Presidente Dutra em Feira de Santana. Olha como o trânsito está tranquilo, gente, tanto na Maria Quitéria como também nos 2 sentidos da Presidente Dutra. Agora são 12h13, a gente vai para o intervalo, mas volta já. O seu Bahia Meio-Dia está de volta e vamos conversar mais uma vez com Milena Brandão. Ela trazia agora há pouco um balanço da Polícia Rodoviária Federal a respeito da Operação Rodovida, que visa justamente tentar garantir mais segurança nas estradas. Eu perguntava aqui a Milena sobre o balanço desse primeiro período, né, o período natalino. Deu um probleminha no seu microfone, mas você pode repetir para a gente agora, viu, Milena? Com você. Isso mesmo, Adilson, tudo certo agora. Estou de volta, inclusive, para reforçar esses números. Na minha primeira participação, eu falei que a Polícia Rodoviária Federal registrou 10 acidentes nas rodovias que cortam Feira de Santana, 5 deles considerados graves, um deles com óbito, que, como eu disse, aconteceu na madrugada de hoje. Aqui ao meu lado, inclusive, Lívia Marcelino, que é chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da PRF, estava falando para a gente sobre a 116 liderar esses acidentes, não é isso, Lívia? Isso, 116 é a nossa rodovia com maior importância aqui quando a gente fala da quantidade de quilômetros que a gente atende. A gente atende também na 242, 324, mas o nosso maior volume de quilômetros atendido é na 116, por isso essa quantidade maior também de sinistros e de ocorrências gerais. Lívia, a gente está falando agora no Bahia Meio-Dia, muita gente está se organizando já para pegar a estrada, o fluxo nas estradas começa a aumentar a partir de hoje. E aí, quais são as orientações que a gente pode passar para as pessoas para que elas façam uma viagem segura e tranquila também? A gente pede planejamento e paciência, mais do que nunca, porque a gente lembra sempre que a maioria dos sinistros são vindos aí de causa humana. São escolhas humanas de ultrapassar em faixa contínua, beber e dirigir, exceder na velocidade. Então, 90% dos sinistros acontecem por conta disso. Então, a gente pega no final do ano aí, vê sempre sinistros muito graves, com múltiplas vítimas. Tivemos esse aí último agora recentemente em Mucuri, com 11 pessoas mortas. Muitos desses sinistros podem ser evitados. Obrigada pela sua participação aqui no Bahia Meio-Dia. É isso, pessoal. Para você que está se organizando aí agora, vai pegar a estrada. Lívia reforçou aqui, é importante ter atenção e muita calma, respeitar a sinalização, limite de velocidade também, para que você possa fazer aí uma viagem tranquila e em segurança. São essas as informações. Adilson, eu volto contigo aí no estúdio. Ter bastante paciência é fundamental também, viu, Milena? Eu sempre reforço isso, ainda mais que agora, né, nesse período de ano novo, a estrada fica ainda mais movimentada se a gente comparar com o Natal. Então, sim, o motorista precisa ter muito cuidado para evitar acidentes. Milena Brandão, obrigado pelas informações aqui no nosso Bahia Meio-Dia. E a gente continua falando sobre acidentes, mas agora sobre um atropelamento envolvendo uma mãe e um filho em Santo Antônio de Jesus. Eles foram atingidos por um carro desgovernado. Quem vai trazer mais informações para a gente é Luiz Brandão, e pelo que eu estava olhando, né, sobre esse acidente, uma das vítimas, inclusive, parece que era uma criança, Luiz. Exatamente, Adilson. Essa criança, inclusive, não teve a idade divulgada,
Boa tarde para você, boa tarde a todos. Ela estava inclusive acompanhada da mãe. Elas foram vítimas desse atropelamento que aconteceu por volta de 8h30 da noite de ontem, lá em Santo Antônio de Jesus. De acordo com as informações da Superintendência Municipal de Trânsito lá de Sage, eles foram surpreendidos com um carro que ficou desgovernado, perdeu o controle e acabou descendo uma ladeira. Esse acidente aconteceu nas proximidades da rodoviária lá de Santo Antônio de Jesus. Esse carro, que de acordo com as primeiras informações estava sendo conduzido por uma mulher, teria perdido o controle e acabou atingindo mãe e filho. Ainda não há informação, Adilson, com relação ao estado de saúde dessas duas vítimas, mas a última informação que tivemos é de que eles chegaram a ser encaminhados para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, ambos com fraturas na região do braço, das pernas, mas nós não temos ainda informação precisa de agora, onde eles estão nesse momento. Além desse atropelamento, desse acidente que aconteceu 8h30 da noite ontem lá em Santo Antônio de Jesus, eu aproveito para destacar outro acidente que aconteceu também no mesmo intervalo de tempo, dessa vez em Conceição do Coité, na região cisaleira aqui do estado. Esse acidente aconteceu numa estrada que dá acesso ao açude da Boa Vista, que fica na zona rural de Coité. De acordo com a brigada Águia Resgate, 2 motos teriam batido e por conta dessa colisão de 2 motocicletas, 4 pessoas ficaram gravemente feridas. Inicialmente, 3 delas foram encaminhadas para o Hospital Português, também em Coité, e a outra quarta não tem informação com relação ao estado de saúde dessa quarta vítima, Foram 4 feridos nessa batida. A gente ainda também não sabe como de fato aconteceu esse acidente, só sabe que essas 2 motocicletas acabaram colidindo. A gente lembra que esse acidente aconteceu envolvendo vítimas que estavam em um açude que durante esse final de semana, sobretudo agora no mês de janeiro, finalzinho de dezembro, início das férias de janeiro, é muito movimentado na zona rural de Coité, e na volta para casa essas 2 motos se envolveram nesse acidente. As causas também desse acidente estão sendo agora investigadas, mas de resumo a gente volta a destacar, registros de acidentes que acontecem em cidades da nossa região, um atropelamento em Sage e agora uma colisão de 2 motos em Coité. Eu volto com você. Final de semana, infelizmente, com muitos registros, Luiz? Aquele tipo de notícia que a gente não queria trazer aqui em plena segunda-feira. Luiz Brandão, muito obrigado pelas informações no nosso Bahia Meio-Dia. E olha, um açougueiro e um jovem de 22 anos foram assassinados a tiros nesse fim de semana aqui na nossa cidade, aqui em Feira. Os detalhes desses homicídios a gente confere na nossa página do G1 Feira e Região. Separei aqui para adiantar algumas informações sobre esses 2 homicídios para você. Você vai encontrar assim na página. Açougueiro é morto a tiros em Feira de Santana e ainda tem um detalhe, os criminosos gravaram a execução. A gente tem aqui a idade dele, de 32 anos. Foi um crime que aconteceu ontem no bairro Tomba, por volta ali das 7 da noite. A vítima foi identificada como Márcio Rocha Matos. Ele estava em uma moto quando foi surpreendido por 2 homens que chegaram ao local em uma bicicleta. Temos aqui que o SAMU até foi acionado, mas confirmou a morte desse rapaz. O outro homicídio que eu falei foi esse daqui, Foi registrado no sábado, aconteceu no bairro Jardim Cruzeiro. A vítima foi identificada como Wendel de Jesus da Conceição, como eu disse, de apenas 22 anos. Segundo testemunhas, ele foi perseguido por suspeitos que estavam em uma moto. Após o crime, os homens fugiram. Outros detalhes sobre esses 2 homicídios você encontra na nossa página do G1 Feira e Região. Vamos agora de Tona TV Subaé, hora de falar sobre os problemas comunitários aqui no Bahia Meio-Dia. E a participação de hoje vem do bairro Tomba, aqui em Feira. Os moradores da rua Aurélio Santana estão reclamando de um trecho que está às escuras. Eles gravaram um vídeo pra gente. Veja aí. Olha só a situação que está a rua Aurélio Santana. Em plena 6h30 da noite. Esse breu está dessa forma, E agora, 7h15, as luzes dos vizinhos foram apagadas. Olha a situação. Do começo até o final da rua, ao meio da rua. A esquina é essa escuridão. Não tem um poste na esquina para clarear para o lado de cá. Entrei em contato com a Secretaria de Iluminação Pública e disse que eu tinha que ligar para a Prefeitura, para 156 Fale Feira, mas ninguém atende. E você conviver com isso todos os dias, né? A Secretaria de Serviços Públicos informou que uma equipe técnica vai ser enviada ao local para realizar o serviço de manutenção no trecho da rua Aurélio Santana para melhorar a iluminação. Mas e na sua rua, aí no seu bairro, também tem algum trecho de alguma rua que está assim, está escuro, está precisando de iluminação? Então você pode fazer um registro e participar com a gente. É bem fácil.
Você faz uma foto, pode ser um vídeo e manda para cá. O nosso WhatsApp é o 759-8848-9384. Gente, vamos mudar de assunto agora? Muitos ritmos nas vozes de artistas consagrados pelo público já passaram pelo palco do Festival Virada Salvador somente nos 2 primeiros dias de festa. Estrelas como Léo Santana, Wesley Safadão e Edson Gomes levaram baianos e turistas à Arena Canto da Cidade na orla da capital. Veja na reportagem. Mas é a primeira vez que eu conheço uma maratona de 60 shows com mais de 100 horas de música. Esse casal promete não perder um dia. Felicidade, ser feliz e muito amor. E tá aqui vivenciando tudo isso, todo ano a gente tá aqui, então já faz parte da nossa virada de ano começar aqui. E quem puxou a fila do Festival Virada Salvador foi o cantor pernambucano Léo Foguete, ao som de muito piseiro e hits que estão na boca dos fãs. A maior saudade de todos os tempos. Ao lado da mãe, Mariana veio ver um outro Léo. Léo Santana! A gente está aqui com nossa família no espaço seguro, assistindo shows maravilhosos, um espaço aqui é muito legal. Acho que vale a pena vir, todo mundo que está em casa, venha curtir com a gente. Antes de subir ao palco, o GG deu entrevista e comemorou o grande momento na carreira e na vida pessoal. Eu, Leandro Silva de Santana em Trota, vejo o meu som como música popular brasileira e eu sou cantor de pagodão. Acho que não é novidade para ninguém aqui a diferença entre o axé e o pagodão de Salvador. Então, claro que eu gravo de tudo. Volto a dizer, eu sou um artista pop, modéstia à parte falando, que eu gravo samba, pagodão, axé, pop, sertanejo, forró. Eu acho que o artista tem que ser isso, música no modo geral, assim, sabe? No palco, o gigante trouxe os grandes sucessos. Balança Salvador, ai não te me arrasta. O forró de Wesley Safadão também agitou a galera. Ainda teve Xande Avião e o pagodão da banda Parangolé. Todo mundo tá fazendo, olha o balanceio, olha o balanceio, olha o balanceio. Na onda, jogou, todo mundo tá fazendo. O segundo dia do Festival Virada Salvador transformou a Arena O Canto da Cidade em um grande retrato da Bahia. O domingo foi marcado pela música baiana e seus vários estilos. Do recôncavo baiano, o cantor Edson Gomes trouxe o reggae. Preciso segurar essa onda que quer me afogar. Tenho insistido com essa música, com esse trabalho de conscientização, de resistência. E hoje a gente está em um palco grande, em um palco que tem de visibilidade bem maior. Então foi muito gratificante e eu agradeço essa oportunidade de estar nesse palco. Vim hoje por causa de Edson Gomes, com certeza. Esse cara é sensacional, é puro suco da Bahia. O palco foi dominado por vozes que nasceram ou foram acolhidas aqui no estado. A energia do axé veio com Cláudia Leite. Eu só acredito nessa mistura, sabia? É por isso que a gente faz a maior festa popular de rua do planeta, porque a gente sabe se misturar. Eu acho que isso é uma característica da nossa identidade. Você vê, hoje eu trouxe Ed City para cá, trouxe Bob na voz para fazerem participação no meu show, e eles trouxeram exatamente essa mistura, esse dendê que a gente coloca em tudo e tudo fica bom. Tá lindo. O romantismo apareceu forte com Simone Mendes e com muitas histórias de amor. E quando Pablo entra em cena, o arrocha fala mais alto e a sofrência é declarada. Para fechar a segunda noite do Festival Virada Salvador, Tony Salles levou o pagodão já na madrugada. Senta
brincadeira. E olha que só foram 2 dias, ainda falta muito mais. Depois do intervalo, você confere que as cores das roupas de Réveillon costumam expressar desejos para o ano novo. Eu ia passar de branco, mas resolvi depois de azul e branco. Por que resolveu essa combinação? Eu quero esse ano azul, tudo azul. Não só o look, a gente também precisa ter essa energia, ir com essa energia pro lugar que a gente for passar o ano, na virada e tal. Então sim, acredito que o look, junto com a nossa energia, vai fazer o ano ser um ano melhor, né? A gente virar o ano de forma mais agradável. Essa reportagem você confere daqui a pouquinho. Aproveita e me conta qual cor que você vai passar o ano novo também. Agora, você confere aqui comigo, ó, imagens da Avenida Presidente Dutra na região da rodoviária aqui de Feira de Santana. A rodoviária que nos próximos dias com certeza vai estar bem cheia. A gente vê que nesse momento o trânsito está tranquilo, céu entre nuvens, tinha possibilidade de uma chuva rápida agora no início da tarde. Se não vier agora, no restante da tarde não vem mais não, viu gente? Agora são 12 horas e 29 minutos, quase 12h30. A gente vai para o intervalo, mas volta já. Estamos de volta e agora com um aviso importante sobre o PIS/PASEP. Gente, encerra hoje o prazo para fazer o saque. Segundo o Ministério do Trabalho, milhares de trabalhadores em todo o país têm direito ao abono salarial referente ao ano base de 2023, só que ainda não sacaram o benefício. Quem vai tirar as dúvidas para a gente e reforçar esse alerta aqui é Rafael Mascarenhas. O pessoal tem que ficar atento, né, Rafael, porque o prazo acaba hoje. Com certeza, Adilson. Boa tarde para você no estúdio, boa tarde para você que nos acompanha. Mais de 140 mil trabalhadores, Adilson, ainda não retiraram esse dinheiro. São mais de 145 milhões de reais que podem voltar para o Fundo de Amparo ao Trabalhador se não forem sacados a tempo. E muita gente tem dúvidas, né, de quem tem o direito, como consultar, onde sacar e o que acontece se perder o prazo. Para esclarecer tudo isso, a gente conversa agora com Leonardo Firmino, educador financeiro, que vai tirar essas dúvidas com a gente agora. Obrigado, Leonardo, pela sua participação mais uma vez aqui no Bahia Meio Dia. Primeiro, né, como é que a gente pode saber se tem direito a esse saque? Hoje ficou muito mais fácil você acompanhar isso, Rafa. Baixa o aplicativo Gov ou a carteira digital, bota lá sua senha, tudo direitinho, vai em abono e olha se esse valor está liberado para você. Se você... Caso a pessoa vai... Vamos voltar aqui, recapitular. A pessoa abre o aplicativo, no caso, e clica na opção abono, é isso? Isso, clica na carteira digital, da carteira de trabalho digital, clica na opção abono e olha se está lá liberado para ele. Se ele for PIS, é liberado na Caixa Econômica Federal. Se ele for PASEP, que é funcionário público, é liberado no Banco do Brasil. No caso dele perder esse prazo, que é até hoje, o que acontece com esse dinheiro? Pode sacar depois? Pode, mas aí já se torna muito burocrático. Ele vai ter que entrar com ação, já demora muito mais. Então, se você tem direito, olha agora seu aplicativo e pega logo esse dinheirinho extra aí no final do ano. E aonde a pessoa pode fazer esse saque? Se você já for correntista da Caixa ou do Banco do Brasil, ele é depositado imediatamente. Se não, um documento com foto, se dirige a esses dois bancos e saca seu dinheiro. Como educador financeiro, que dica você dá para as pessoas que forem sacar esse dinheiro agora? Todo dinheiro extra que chega nessa época do ano, a primeira coisa que eu recomendo a qualquer um com a nossa taxa de juros é pague dívidas. Regularize logo suas dívidas, tudo direitinho. Se você não tem dívidas, né, graças a Deus, esse dinheirinho a gente deixa ele fácil de usar, porque início do ano a gente tem muitos pagamentos. A gente vem agora impostos, né, como IPTU, IPVA, material escolar de filho, fardamento. Então, guarda esse dinheirinho e usa para comprar esses materiais que são importantes. E em relação ao valor, né, como é que esse preço ele é calculado? Ele é calculado pelo tempo que você trabalhou. Então, ele paga uma taxa se você, por exemplo, ele é 2023 para trás, porque também está pagando... quem não pegou de outros anos, o governo também está liberando desse valor que você colocou aí de 144 milhões. Então, se você tem esse valor, é pelo ano que você trabalhou, chegando ao máximo de um salário mínimo. Queria agradecer a tua participação aqui do Bahia Meio Dia. Informações importantes. O prazo, como a Adilson falou aí no início dessa entrada da gente aqui, onde a gente trouxe essas informações, acaba hoje. Volto contigo aí, Adilson. É isso, Rafael, não custa nada checar, né? Um dinheirinho a mais, ainda mais nessa época do ano, né? Final de ano, início do próximo, com certeza faz toda a diferença. E o prazo encerra hoje. Rafael Mascarenhas, obrigado pelas informações aqui no nosso Bahia Meio Dia.
E a gente vai agora, mais uma vez, até Serrinha, onde uma mulher foi atropelada por um adolescente e ficou gravemente ferida. Vanessa Camilo está ao vivo na cidade, está acompanhando os desdobramentos e ficou de trazer para a gente atualizações sobre as investigações. Não é isso, Vanessa? Com você mais uma vez. Isso, tudo que se sabe até o momento, né, por meio da Polícia Civil, Adilson. Mas antes de falar sobre isso, deixa eu atualizar você. Nós estamos na Avenida Antônio Carlos Magalhães, que segue interditada aqui na cidade de Serrinha, justamente por causa de uma mobilização que acontece nesse momento, né, está sendo finalizado, na verdade, com amigos e familiares. A mãe de Gleice, o padrasto dela, com quem eu conversava agora há pouco aqui no Bahia Meio-Dia, eles precisaram se deslocar até a cidade de Feira de Santana, porque vem sendo assim desde o dia 25. Quando dá meio-dia e meio mais ou menos, eles pegam estrada em direção à cidade de Feira, justamente para ter atualizações da filha Gleice, que segue internada em estado grave na UTI do Hospital Geral Clédito Andrade. Mas alguns amigos continuam por aqui, inclusive para reforçar esse pedido de justiça. Eu converso agora, como é teu nome? Vitória. Você que é amiga da Gleice. Me diga uma coisa, como foi que vocês receberam essa notícia? Qual o sentimento que toma conta de vocês nesse momento? No momento eu estava em casa, recebi a ligação dela, juntamente com o vídeo, né? Me desestabilizou por inteira. Fez uma chamada de vídeo? Não, uma amiga nossa próxima fez uma chamada e logo após ela mandou o vídeo do acidente falando, e aí eu lembrei na hora que ela tinha me chamado para fazer a caminhada com ela. Só que eu não pude, durante a semana toda, pós-viagem que ela fez de trabalho, ela queria caminhar, e aí nesse dia eu não pude ir com ela. Mas situações como essa de Gleice são recorrentes aqui na cidade, né? Eu não vou dizer que essa questão de empinar a moto, desrespeitar a faixa de pedestre, isso não acontece porque infelizmente acontece. Enquanto não tomar providências, ela não vai ser a primeira e última vítima aqui da cidade, né? É uma jovem cristã, uma filha, uma boa funcionária, uma menina de família, né? Onde todos aqui, não é nem um terço das pessoas que estão aqui que tem um carinho enorme por Gleice, ela conquistou, né, a todos. E é injustiça, de fato. Foi um crime que aconteceu. A gente vê essa mobilização, inclusive em Feira de Santana, um grupo que se deslocou daqui para lá. Vamos reforçar o pedido, então, por doação de sangue? Você é amiga dela também? Na verdade, eu sou a patroa dela, ela trabalha comigo, né? Uma menina incrível, maravilhosa. Gente, quem puder doar qualquer tipo, a gente sabe que os bancos de sangue sempre estão em baixa. A gente reforça no dela que é o O positivo, mas quem puder doar, seja lá qual tipo for, é uma campanha bonita, qualquer pessoa pode doar, isso não custa nada financeiramente para a gente. Então vamos nos engajar, aproveitar, tirar algo de bom no meio dessa tragédia inteira e doar para outras pessoas que estão acamadas como ela e precisando de doação nesse momento. Seu nome? Roquiane. Roquiane, muito obrigada pelas palavras. Vitória também, a todos os amigos que ainda seguem por aqui, pedindo justiça, pedindo paz no trânsito. E agora sim, Adilson, aproveito também para atualizar o nosso telespectador em relação às investigações, né? A nossa produção conseguiu contato com a Polícia Civil, que disse o seguinte: confirmou que o condutor dessa moto que atropelou a Gleice se trata assim de um menor de idade, ele tem 17 anos, foi ouvido e liberado. A Polícia Civil, por meio do delegado titular aqui da Delegacia Territorial de Serrinha, chegou a fazer um pedido de apreensão preventiva desse menor de idade. Esse pedido teve parecer favorável do Ministério Público, mas foi negado pela Justiça. Nesse momento, ele segue solto, foi ouvido e liberado. Nós temos a informação também, Adilson, que durante esse depoimento, esse jovem de 17 anos confirmou que estava pilotando esta moto, por se tratar de um menor de idade, obviamente, não era habilitado, e disse que no momento que colidiu com Gleice, estava usando um celular para filmar a manobra do amigo que vinha ao lado logo em seguida, empinando a moto. São essas as informações que nós temos sobre a investigação, Adilson, que segue, tá? A polícia segue fazendo o trabalho dela, amigos e familiares seguem também por aqui pedindo paz no trânsito, justiça, e também pedindo a colaboração de todos que puderem com a doação de sangue, já que eu lembro aqui, Gleice segue internada na UTI do Hospital Geral Clédito Andrade. Volto com você no estúdio. Um ato totalmente irresponsável, não é, Vanessa? Que por pouco não custou uma vida, né? E a gente acredita que a Gleice, ela vai sair dessa. Vanessa Camilo, muito obrigado pelas informações, mais uma vez, ao vivo de Serrinha aqui no nosso BMD. E a gente segue repercutindo esse assunto porque, como vocês viram, foi um adolescente que atropelou essa vítima em Serrinha. E é uma situação que causa muitos questionamentos, principalmente em relação à responsabilização.
Milena Brandão está ao vivo com um especialista para conversar sobre esse assunto, até porque o adolescente foi ouvido e liberado. E agora, Milena? Com você. Isso mesmo, Adilson, de volta agora para, como você disse, repercutir esse caso, porque quem estava conduzindo essa motocicleta que atingiu Gleice foi um adolescente de 17 anos. Ele foi ouvido e liberado. A Polícia Civil, inclusive, pediu aí pela apreensão e pela internação, mas a Justiça negou esse pedido da polícia. E sobre esse caso, a gente vai conversar aqui com o advogado criminalista Daniel Vitor, que vai explicar para a gente sobre a responsabilização desse jovem. Daniel, boa tarde, seja bem-vindo ao Bahia Meio Dia mais uma vez. Queria que você começasse explicando para as pessoas, como a gente estava conversando aqui antes do vivo, que crianças e adolescentes, primeiro, não cometem crimes, mas sim atos infracionais. Inicialmente, boa tarde. E essa definição ela é extremamente importante para a gente poder diferenciar, né, as consequências jurídicas do cometimento de um ato ilícito por um menor e por um maior. O menor ele não comete crime, como você bem pontuou, ele comete um ato infracional, e isso por conta de algumas diferenciações que são necessárias por conta da idade. Então nós temos aí na nossa legislação brasileira o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz lá algumas definições e algumas consequências para algum cometimento por parte de um menor. Daniel, a gente estava falando aqui no início da participação que no caso desse adolescente especificamente, ele foi ouvido, foi liberado. A polícia, inclusive, pediu pela apreensão e pela internação dele, mas isso foi negado pela Justiça. Eu queria que você explicasse para as pessoas, né, o que é que pode acontecer ainda para esse jovem, esse cenário especificamente. Nesse caso em específico, houve uma recusa do Judiciário pelo pedido realizado pela autoridade policial e corroborado pelo Ministério Público, que prontamente após o indeferimento apresentou um recurso ao Tribunal de Justiça da Bahia, que será avaliado. Neste caso, o juiz entendeu que não se encontravam presentes requisitos para a busca e apreensão, para a internação provisória, que se encontra prevista no artigo 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é essa internação especificamente? A internação ela consiste em levar o menor a um local adequado, a um local diferente de uma custódia em que ficam os maiores, para que lá haja um período, né, de adaptação, um período de acolhimento, um período, inclusive, né, de uma certa responsabilização. Essa prisão, que não é uma prisão, porque as pessoas costumam, né, trazer esse aspecto, na verdade se trata de uma internação, ela tem um prazo definido, um prazo máximo de 45 dias, então é uma medida adotada emergencialmente. Daniel, no caso dos pais ou responsáveis, né, de jovens, de adolescentes que cometem atos infracionais, eles podem ser responsabilizados, podem ser punidos por isso de alguma forma também? Na maioria dos casos, essa consequência ela é alcançada na seara civil, porque é uma consequência objetiva, uma responsabilização objetiva. Mas na seara criminal, isso depende de alguns pontos a serem avaliados, inclusive qual foi a contribuição dos pais desse menor para que se chegue ao resultado. Então isso depende muito da investigação de como os fatos se deram de fato. Obrigada pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia. É isso, Adilson, são essas as informações. Advogado criminalista explicando aqui pra gente como é que funciona essa dinâmica no caso de crimes ou de acidentes que são cometidos aí por crianças e adolescentes. Eu volto contigo aí no estúdio. Muito obrigado pelas informações, por tirar essas dúvidas pra gente aqui no nosso Bahia Meio Dia, tá bom, Milena? Gente, vamos falar agora sobre o tempo? Será que essa onda de calor que está no sul do país vai chegar por aqui? Quem conta pra gente é Camila Oliveira. Boa tarde, Camila. Oi, Adilson, muito boa tarde para você e para todos. Uma excelente segunda-feira, a última de 2025. E por aqui, tempo firme e calor. Não estamos com passagem de frente fria. Em compensação, também não temos a onda de calor que está afetando o Sudeste, especialmente o Rio de Janeiro. Olha aqui, previsão de sol aparecer entre nuvens, como a gente está vendo em Feira de Santana, máxima chegando a 35 graus. Para quem está em São Gonçalo, menos quente, 33, mas sensação térmica que beira isso, porque também não tem previsão de chuva. E para Inhambupe, sol aparecendo entre nuvens, mesmo agora de manhã tendo ficado mais nublado, a tendência é essa, sem chuva, 35 graus de máxima, ventos alcançando 21 km por hora. A gente vai monitorando tudo aqui nessa reta final do ano e já antecipando, claro, para o pessoal que quer curtir o Réveillon, qual vai ser a previsão do tempo. Um beijo, Adilson, e até mais. Para você que também, Camila, muito obrigado pelas informações. Gente, na virada do ano, as cores escolhidas para o look de Réveillon ganham significados especiais e ajudam a expressar desejos para o novo ciclo.
O branco, símbolo de paz e renovação, continua sendo o tom predominante. E aí, com a proximidade do Ano Novo, muita gente tem ido ao comércio para garantir a roupa ideal para começar 2026 com estilo, fé e também com boas expectativas. Ano novo, roupa nova. Joilson segue à risca essa frase. É que o look novo é só no dia 1º de janeiro mesmo. Para a virada, a roupa tem que ser velha. Eu passo de roupa usada, de preferência que ela tenha algum rasgo. Já cansada de tanto usar, certo? Ela, no dia 31 de dezembro, essa roupa vai ser o último dia dela também que vai ser usada. Depois ela é descartada. Assim que o ano novo chega, aí eu corro, visto minha roupa branca, novinha, para dar sorte, sim, na vida, né? No ano novo. E não é só Joilson que aposta no branco. A cor, que é um clássico do Ano Novo e inspira paz e renovação, divide espaço nas vitrines do centro da cidade com o amarelo em tom mais claro. O branco e o amarelo, que é sinônimo de paz e de dinheiro, prosperidade, que é para vir um ano aí cheio de coisas boas. Joyce ainda não decidiu que cor vai usar, mas tudo indica que será a que atrai riqueza e prosperidade. Estou pensando em comprar um vestido. E a cor? A cor ainda não sei, mas um amarelo pode ser. Estou pensando em um amarelo. Por que o amarelo? Eu acho que é uma cor para atrair dinheiro, né? A gente está precisando. Além das cores tradicionais do Réveillon, há também aquelas que prometem reger o próximo ano, como o rosa, o azul, o marrom e o terracota também. Cores que transmitem força, energia, tranquilidade e renovação. A gente vai trazer o rosa mais suave, certo? Mais clarinho. Tem um azul também que é suave. Então, os tons que vão vir são mais suaves para trazer essa paz, transmitir esse acolhimento. Mas o marrom e o terracota, que também foram a tendência nesse ano, permanecem para o próximo. Sim, permanecem. Inclusive, você pode combinar também o marrom com essas cores. São complementos, então não precisa você comprar e ficar em dúvida. Isso aqui não combina com isso, porque eles casam super. O branco continua como protagonista do início ao fim do ano. O branco sempre predomina no Ano Novo. É aquela cor que é procurada e as pessoas realmente vestem. Começa desde outubro a preparação da coleção e aí a gente separa justamente para atender o público nessa procura, principalmente do vestido, porque a gente sabe que é uma peça que vende o ano todo. Agora tem uma outra turma que vai variar na paleta da virada. Eu ia passar de branco, mas resolvi depois de azul e branco. Por que resolveu essa combinação? Eu quero esse ano azul, tudo azul. Branco e prata. Costumo passar com essas cores. E por que você gosta tanto dessas cores? Tem algum significado especial para você? Branco, porque eu não uso muito durante o ano, então para mim é o momento de eu usar o branco. Mas questão de Iemanjá também, então me atrai um pouco. E prata, só superstição mesmo. Seja lá qual for a escolha, o que não pode faltar na composição do look é conforto e boas energias para o novo ciclo. Você tem que se sentir bem. Não adianta você se arrumar e não se sentir bem. O importante é você se sentir elegante. Não só o look, a gente também precisa ter essa energia, ir com essa energia pro lugar que a gente for passar o ano, na virada e tal. Então sim, acredito que o look, junto com a nossa energia, vai fazer o ano ser um ano melhor, né? A gente virar o ano de forma mais agradável. Eu não abro mão do branco, não. Quando a gente está em paz, tudo flui bem. No próximo bloco, a gente vai conhecer a expectativa de 2 atletas aqui de feira que vão correr na São Silvestre, representando a nossa cidade em São Paulo, na principal prova de rua do país. Agora, você acompanha aqui comigo, imagens do Monumento ao Caminhoneiro na Praça Jackson do Amauri, em Feira de Santana. Esses 2 trechos aqui da Presidente Dutra estão um pouquinho mais movimentados do que a gente mostrou agora há pouco, ali próximo da rodoviária. Por enquanto, tempo aberto na Princesa do Sertão. São 12 horas e 50 minutos, o intervalo é rapidinho. Sai daí não. Bahia meio-dia de volta e a gente fala agora da Corrida de São Silvestre, a mais tradicional prova de rua do país, que acontece todos os anos no dia 31 de dezembro em São Paulo e está completando, gente, 100 anos.
Atletas amadores aqui de Feira passaram por uma maratona só para garantir a inscrição, tamanho número de interessados. A gente vai conhecer agora 2 desses atletas que, além do orgulho de representar a Feira de Santana, querem superar os próprios limites e sonham em terminar a São Silvestre em uma posição melhor do que a do ano passado. Veja aí. Dos 58 anos de vida, 10, Valdir passou assim, correndo. De forma despretensiosa, começou no esporte que se tornaria uma paixão. Essa história começou em 2014, né? Na Natalina 2014, Almiro, né, que é um corredor muito conhecido na Feira de Santana, ele me foi pedir um patrocínio na época na empresa, a empresa deu um patrocínio a ele. Aí falou com ele, aí ele disse, manda um funcionário de vocês para apresentar, eu não tinha noção nenhuma de corrida, aí fui fazer essa corrida. Então quando chegou na hora, todo mundo correndo, eu saí atrás do pessoal, por uma corrida de 7 quilômetros. Então nesses 7 quilômetros eu consegui fazer o percurso em 28 minutos, 28 segundos. Então eu não tinha noção de nada e tudo. Então quando chamaram o pessoal do pódio da categoria, que nessa época eu tinha 45 anos, era de 45 a 49, aí me chamaram, quando me chamou o Valdir Raimundo Siqueira, aí eu tomei um susto. Na hora minha esposa disse, tu foi no pódio, eu também não tinha noção de pódio. Aí passou. Aí decidi, em 2015 eu me apaixonei por corrida e aí fiz 25 corridas no ano. O pódio, já alcançado na primeira prova da vida, se tornou rotina desde então. Hoje, o gerente de produção que se descobriu atleta acumula mais de 30 troféus. Medalhas já passaram de 170. Entre elas, 4 têm um significado especial. São lembranças de diferentes edições da corrida São Silvestre. Agora ele se prepara para a sua 5ª participação na prova. Eu gosto de voltar com a São Silvestre por causa disso, que é uma corrida que o pessoal, qualquer pessoa fala, o corredor tem que correr a São Silvestre. Mas eu não sou um corredor de ponta, eu sou um corredor de rua, eu sou uma pessoa que eu mantenho um atleta. Eu sou um atleta, não sou um atleta profissional, eu sou um atleta amador. Mas tem pessoas que dizem que eu sou um profissional por questão de leque de corridas que eu já tive. Então, quando você se apaixona por uma coisa que você gosta, e aí fica fácil de você ir a qualquer corrida, então, entendeu? Aí eu gosto disso mesmo, porque eu gosto mesmo de correr, independente de qualquer coisa, entendeu? Mesmo que não tiver nada para fazer, aí eu falo, eu vou correr. Às vezes minha esposa fala, 8 horas da noite, sei lá, me dá vontade de correr, sai, eu vou correr. A São Silvestre é considerada a principal e mais famosa corrida de rua do Brasil e da América Latina, reunindo atletas de todo o país e de vários outros ao redor do mundo. A prova chega à 100ª edição e essa marca, claro, tem um gostinho todo especial. Por isso, até a inscrição deste ano foi super disputada. Eu tive sorte, tinha 50 mil inscritos e tinha 180 mil pessoas na fila. Então a inscrição da São Silvestre, quando eu entrei na fila de inscrição que eu entrei, consegui entrar, abri a inscrição 10 horas, 10h03, quando saiu o primeiro leque já tinha 65 mil pessoas inscritas na fila, né, no caso. Então todo mundo teve um privilégio de 10, 15 minutos para concluir a inscrição. Vieram confirmar a minha inscrição e ia dar 1h40 para 2 horas. Ficou do grupo da gente, tinha na faixa de 30 pessoas, que quase todos iam, mas só conseguiu, por incrível que pareça, 2 pessoas. João Victor também teve a mesma sorte. Este ano ele participou de mais de 25 provas oficiais e vai encerrar 2025 do jeito que muitos atletas sonham. É um dos 55 mil inscritos na São Silvestre. No ano passado, primeira vez que participou da competição, ficou em 22º lugar na categoria dele. Agora, o objetivo é ter um desempenho ainda melhor. Vamos buscar marca. Vamos buscar marca para poder, se Deus quiser, o ano que vem conseguir sair nos pelotões da frente. Agora, a contagem regressiva para a prova já pode ser feita em horas. Para os mais ansiosos, até em minutos. E para quem se preparou o ano inteiro para esse grande momento, na reta final, cada detalhe importa. Tem que ter uma planilha determinada, seguir direitinho, uma boa alimentação, tudo faz parte, tudo é no detalhe. Principalmente a disciplina, né? Se não houver disciplina, vai, mas não é do jeito que tem que sair. Tem que ser muito disciplinado. E a mente também, né? É, com certeza. Principalmente essa prova já larga tarde e é uma prova muito desafiadora. Aí o mental também é muito importante. O percurso de 15 quilômetros não é nenhuma novidade para João e nem para Valdir.
Afinal, eles já acumulam anos de experiência, vários pódios e longas distâncias. Mas os desafios de uma São Silvestre são únicos. Para superá-los e representar bem Feira de Santana, aos nossos atletas não faltam disciplina, dedicação e muito otimismo. A expectativa que eu tenho é fazer no caso, uma boa prova. Em que sentido? Eu quero fazer ela em 1 hora e 14 minutos. A expectativa é as melhores. Vamos fazer força. Representar a Feira de Santana. Com certeza, vamos lá. Gente, Valdir e João embarcam hoje para São Paulo para correr na São Silvestre e a gente deseja a eles uma ótima corrida. A gente vai estar aqui na torcida por eles dois. E antes de encerrar o BMD de hoje, que tal conferir a sua participação, a sua mensagem? Perguntei aqui sobre as cores para a virada do ano, mas temos várias outras participações aqui que eu tenho certeza. Deixa eu abrir a nossa caixinha de mensagens aqui para conferir aqui as participações. Ó, a Dailton, que mora em Alagoinhas, diz o seguinte: aqui em Alagoinhas, na Avenida Paulo Afonso, a gente tem que ficar dentro de casa por conta dessas práticas de dar grau com moto. Você tá vendo que é uma situação que não acontece só em Serrinha, né? O Adailton, que é de Alagoinhas, fala aqui com a gente também. Tem o Luciano, também falando de Serrinha. Eu moro em Serrinha, no povoado Alto da Bandeira. Estou passando para desejar a todos um feliz ano novo, cheio de paz e saúde. Aproveito também para desejar o mesmo para mim, para toda a equipe aqui do BMD. A gente agradece, viu, Luciano? Muito obrigado pela mensagem. Tem gente falando sobre a cor. É a Valdina, que diz aqui, ó: a minha cor da virada é verde, cor da alegria, da natureza e da esperança. Um abraço aqui para Valdina. Tem mais gente participando. Cícero, ó: muito linda a atitude do povo de Serrinha. Nesse momento, a doação de sangue é muito importante. Gente de Serrinha, gente aqui de Feira e de muitos lugares, com certeza, ajudando a Gleice nessa corrente, viu, Cícero? Abraço para você. Muitas participações de Serrinha hoje. Olha o Paulo dizendo aqui, ó: esse caso em Serrinha deveria ser tratado como homicídio doloso, pois esse criminoso assumiu o risco de matar. Aqui no Parque P, o que mais se vê são pessoas dando grau, situação que ele traz aqui também em Feira de Santana, né? Dando grau, no caso, empinando moto, que foi como a gente falou agora há pouco. Tem também mais gente aqui, o Elcimar, repercutindo essa mesma situação de Serrinha, um assunto que rendeu bastante. Que situação triste e lamentável dessa jovem em Serrinha. Um absurdo ver condutores menores de idade colocando a vida de pessoas em risco no trânsito. Tem mais gente aqui participando. A Marinalda: Adilson, estávamos com saudade de vê-los todos os dias, coisa boa. Não abro mão de passar a virada do ano com o look branco, que é símbolo de paz, e eu tô contigo, viu, Marinalda? Um abraço para você, muito obrigado a sua participação e a todo mundo que interagiu com a gente. O seu Bahia Meio Dia fica por aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã.